Professor doutor Eduardo Pragmácio de Lavor Teles Filho, do Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário Farias Brito, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor doutor Clóvis Renato Costa Farias, doutor em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Professor doutor Carlos Chagas, advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho pela Universidade de Fortaleza e especialista pela Universidade Castilha-La Mancha, Toledo, Espanha. Para abrir essa última mesa da manhã, passo a palavra à presidente da mesa, professora doutora Ana Virgínia Moreira Gomes. Pessoal, vamos sentar. Muito bem, então, já seguindo para a nossa segunda sessão, nessa manhã, né, eu convidei aqui ilustres professores advogados na área do direito sindical, o professor Eduardo Pragmácio, o professor Clóvis Renato, o doutor Carlos Chagas, para a gente, eu até comentei com eles, para a gente pensar, a partir dos princípios da OIT, qual o futuro do nosso sistema sindical. Houve já uma reforma importante que trata da contribuição sindical, a perda do seu caráter mandatório, mas o que se vislumbra daqui para frente é uma mudança mais profunda, inclusive no artigo 8º. Então, uma mudança total do sistema sindical. E há várias perguntas a serem feitas, né? Que mudança seria a mais adequada para o Brasil, porque a OIT não tem um sistema único? Que mudança estaria de acordo com os princípios de liberdade sindical da OIT? Então, é unidade, é pluralismo, como é que vai ser a representação, a possibilidade do trabalhador não ser representado por sindicato. São várias perguntas, então a ideia mesmo aqui é a gente refletir sobre isso a partir de um diálogo, né, onde cada palestrante vai ter sua própria visão. Então, acho que eu vou começar com o Carlos, que está mais ali na ponta, e agradecendo a sua presença. Eu acho que nós estamos, deixa eu ver, em termos de tempo, eu acho que se a gente tentar manter no máximo 15 minutos, pode ser? Pode ser. Para que tenha tempo também da gente ter perguntas. Tá bom? Vai. Eu acho que vai. Eu acho que vai ser gravado. Pode. Muito bem, Carlos. Eu vou cuidar do tempo, viu? Muito bem. Obrigada. Carlos, você pode dar início. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar, felicitar a Universidade de Fortaleza pela realização desse evento. Primeiro, pela relevância da Organização Internacional do Trabalho. Segundo, pelo esse grande debate sobre o futuro das relações de trabalho. E, particularmente nesse painel, o que aqui nós somos provocados aqui a abordar sobre esse diálogo entre passado e futuro. Uma entidade centenária, que é a Organização Internacional do Trabalho, e o futuro das relações de trabalho. Um grande historiador dizia que nada muda tanto quanto o passado. Diante das suas versões, sucessivas versões, o passado ele sofre grandes alterações. Eu ousaria discordar, né, desse pensador e diria que a percepção do futuro, essa sim, muda muito mais do que o passado. E quando nós falamos dos 100 anos da OIT, nós estamos falando do século XX, que Romagnoli, ilustre professor da Universidade de Bolonha, ele faz referência que é o século do trabalho. E não é de forma despropositada, porque o trabalho era o elemento que assegurava a distribuição de riqueza de uma sociedade, o trabalho é que propiciava a cidadania social, que propicia, na verdade, o verbo é no presente, não só no passado, mas no presente, propicia a dignidade social. Então, o trabalho ele tem não só um valor de mercado, mas ele tem um relevante valor social. Daí porque
na Declaração de Filadélfia, a famosa Declaração de Filadélfia, a Organização Internacional do Trabalho, dentre os seus princípios básicos, estabeleceu que trabalho não é mercadoria. Não pode ser tratada como mercadoria. Isso, nesse século, no século XX, foi o que efetivamente definiu a existência de um direito próprio, que tratasse essa realidade, a realidade do trabalho, a partir de princípios onde efetivamente reconhecessem o valor social do trabalho e não só apenas o valor de mercado. E aí constituímos o direito do trabalho, se consolida, primeiro, pautado no diálogo social, e aqui tem uma das maiores inovações jurídicas, uma das maiores experiências jurídicas que o Ocidente já estabeleceu, que é a negociação coletiva de trabalho. O aprofundamento do diálogo social, notadamente na esfera das relações de trabalho. Para além disso, a universalização de direitos mínimos, um patamar mínimo de direitos. E esses dois segmentos consolidaram o que nós entendemos por direito do trabalho. De um lado, o diálogo social, estabelecendo, aproximando os atores sociais para que efetivamente possam discutir acerca das condições de trabalho, possam, de alguma forma, estabelecer o diálogo entre livre iniciativa e valor do trabalho, e, do outro, o resguardo de direitos mínimos que são afirmativos dos direitos fundamentais no mundo do trabalho. Essa era a estrutura que no século XX se consolidou, essa é a estrutura que nos 100 anos da Organização Internacional do Trabalho ela se estabeleceu. No Brasil, notadamente após a redemocratização em 85 e notadamente com a Constituição Cidadã de 88, nós tivemos efetivamente a consolidação dessa realidade, uma vez que as negociações coletivas de trabalho, de fato, passaram a ser empreendidas, em que pese ela haver a referência na legislação, na consolidação das leis do trabalho, mas a sua efetiva realização ela se dá após a Constituição de 88. Muito bem. Nesse contexto, a nossa visão de futuro que nós tínhamos, eu digo isso porque participei dessa realidade, há 30 anos a gente lida com relações coletivas de trabalho, a visão que nós tínhamos antes era de que haveria a consolidação do diálogo social, essa era a leitura que nós tínhamos do futuro, da consolidação dos direitos sociais, e, obviamente, sem prejuízo desse patamar mínimo de direitos, patamar mínimo civilizatório, eu diria, que o direito do trabalho estabelece. Exatamente por esses dois pilares, serem esses pilares do direito do trabalho, é que o direito do trabalho ele está direto associado à experiência democrática, que tem o diálogo social como a sua base. Se um dos indicadores, se queremos saber se efetivamente há democracia num país, basta se verificar, dentre outras variáveis, o próprio respeito e a experiência em termos de direito do trabalho, a experiência no que se diz respeito à negociação coletiva, por que não falar aqui o direito de greve, porque são todos indicadores, efetivamente, da existência de democracia. Essa experiência se aprofunda, se buscou se aprofundar no passado, em 2003, com o Fórum Nacional do Trabalho, tripartite, a exemplo da Organização Internacional do Trabalho. Mas o futuro mudou. Tivemos, aqui eu usaria uma frase de um ilustre filósofo simbolista francês, Paul Valéry, que fala que o problema do nosso tempo é que o futuro não é o que costumava a ser. Mais ainda, Renato Russo, na música O Índio, o futuro não é mais como antes. Nos últimos tempos, para além de um ciclo de mudanças, nós estamos diante de um verdadeiro... estamos verdadeiramente na mudança de um ciclo. Não num ciclo de mudanças, mas numa mudança verdadeiramente de um ciclo. E as duas grandes engrenagens, as duas principais engrenagens que nós estamos vendo, a primeira dela é uma crescente globalização dos mercados sem a globalização de direitos fundamentais. Esse paradoxo gera
uma situação bastante constrangedora, como termos grandes marcas, né, que aqui são vendidas, que, porém, na sua cadeia produtiva tem trabalho escravo e trabalho infantil. Né? Essa realidade da globalização, da mundialização dos mercados, isso, e notadamente com o ingresso da China na Organização Mundial do Comércio, nós temos uma pressão grande em âmbito internacional para o quê? Para a desconstrução desses marcos regulatórios. E a OIT tem estudos interessantíssimos, né, que fez, por exemplo, Dragos, né, e Clemente Pignatti, né, analisou 648 mudanças em 110 países. E aí nós temos mudanças expressivas, 74%, por exemplo, altera a jornada de trabalho. Fator básico voltado ao limite, o princípio da limitação da jornada de trabalho, nada mais atende valores ou necessidades do ponto de vista biológico, social, psicológico, fundamental a limitação, dentre outros fatores. Esse encolhimento do direito do trabalho tem gerado já frutos bem expressivos. Cito aqui, particularmente, o caso do México. Né? O caso do México, que a reforma trabalhista foi em 2012, e hoje já apresenta 60% dos seus trabalhadores na informalidade. Isso é a modernidade? Problema grave. E a outra mudança, outra grande engrenagem dessas mudanças, nós estamos diante da quarta revolução industrial. Um novo patamar do ponto de vista tecnológico, né, da inteligência artificial, da genética, da nanotecnologia, da biotecnologia, da psicoeconomia, são novos campos que se ampliam dentro do conhecimento humano. E se toda essa tecnologia fosse voltada para o desenvolvimento humano, certamente nós não teríamos mais fome. Porém, ela é voltada para o mercado. Como essa tecnologia é voltada para o mercado, ela é fator de desemprego estrutural, ela é fator de exclusão social, e aí estamos diante de uma situação, isso gera grandes impactos no mundo do trabalho, como, por exemplo, a desproletarização em massa, o desemprego estrutural, as diversas formas de precarização, e hoje, aqui como foi dito, hoje a realidade do trabalhador empregado, ela é minoria, ela é cada vez mais, tem uma projeção mais reduzida dentro do campo geral da realidade laboral, né? Isso faz com que o direito do trabalho, particularmente o direito do trabalho, tenha um menor impacto do ponto de vista, um impacto positivo que ele gera, seja reduzido. Hoje, o símbolo do trabalho é o motoqueiro de entrega de serviço por demanda. E as respostas diante desse nosso cenário? Estabeleci aqui algumas premissas, vou ser rápido, porque o tempo urge. A primeira é que nós estamos diante de um fenômeno interessante, que há de se analisar. Primeiro, a transnacionalização das relações de trabalho. Hoje é uma realidade. Grande desafio, as cadeias produtivas vão ser tratadas aqui nesse evento, então é uma realidade. Né? Hoje nós temos, né, notadamente na União Europeia, já uma larga experiência de integração regional. Aqui eu tenho alguns casos, como a Volkswagen e a própria Chrysler, já estabelecendo acordos marco, onde estabelecem princípios gerais, né? E a própria Organização Geral do Trabalho, que, por seu Conselho de Administração, aprova a Declaração Tripartite dos Princípios sobre as Empresas Multinacionais e a Política Social, onde princípios como transparência, responsabilidade social das empresas. Então, esse é um campo que se amplia e que, efetivamente, se estabelece no trabalho. Mas o ponto mais preocupante dentro desse mercado globalizado, onde o mercado passa a
assumiu uma centralidade na organização social, e isso é muito preocupante, não mais o homem, né, onde o econômico se descola do social, né, é a precarização das condições de trabalho. Né. E a pergunta que se faz, né, é o Brasil, nosso país, as relações coletivas do trabalho no Brasil, elas estão preparadas ou estão sendo preparadas para esse novo contexto de tantos desafios que aqui foram colocados, que a própria Organização Internacional do Trabalho discute e olha para o futuro, né? Como se dará, como se configurará as relações de trabalho no futuro? Ao meu sentir, nós estamos seguindo na contramão daquilo que haveríamos de realizar. Em lugar de fortalecer as entidades sindicais, o que nós vemos que é o Estado brasileiro buscando a asfixia financeira das entidades sindicais. E aqui eu não entro dentro da discussão do modelo de organização sindical no Brasil, que esse não é o tema aqui a ser tratado. Mas o fato que o próprio Estado brasileiro, né, a partir de um processo legislativo absolutamente célere, sem diálogo social, sem diálogo com as entidades sindicais, sobretudo, estabelece restrição das fontes de custeio das entidades sindicais. Mais do que isso, desloca do campo temas relevantes, como jornada de trabalho, que antes a flexibilização somente era possível mediante a negociação coletiva, por uma razão básica, pela condição de hipossuficiência do empregado. Se o empregador chega e diz assim, vamos mudar, agora vamos ter um banco de horas, vamos ter uma jornada 12/36. Ele não vai dizer, olha, vamos discutir as condições. No plano individual, isso não vai acontecer. No plano coletivo, aconteceria. Ao menos a flexibilização teria algum debate, notadamente o tema jornada, né, que poderia assegurar alguns direitos compensatórios ou que arrefecessem, mitigassem, né, os efeitos de jornadas extensas. Mas não, o que o legislador faz? Atribui, desloca esses temas para o campo da relação individual do trabalho. É algo muito preocupante. Eu sinto que vou frustrar a professora Ana Virgínia, que buscava ouvir algo mais propositivo aqui na exposição, mas trago mais reflexões profundas. Né? E aqui tem um grande pensador liberal, né? Alemão, radicado na Inglaterra, Dahrendorf, né? E ele externa uma preocupação, né, que as desigualdades sociais elas promovem o que ele denomina de frouxidão das ligaduras do tecido social. E quando isso ocorre, potencialmente os indivíduos excluídos passam a se contrapor com violência contra a própria sociedade. E ele levanta outro temor ainda, né, quando se tem apenas crescimento econômico mediante elevado custo social, né, o temor de o quê? De modelos autoritários. Levanta mais esse temor. Estou falando de um pensador liberal, né, e torna insustentável, né, torna uma realidade absolutamente caótica, e nós estamos vivenciando algo, estamos vendo algo parecido acontecendo no Chile. Né? E, para completar, eu pontuaria o pensamento de Saint-Exupéry, quando ele diz que o futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. Né? O caminho para ele não é encontrado, mas construído. Somos nós que somos responsáveis, né, pelo o que está sendo construído. E a academia, sobretudo, né, tem uma responsabilidade muito grande de pensar essa realidade. Né? E a indagação, mais do que uma atitude propositiva, ficaria mais para o debate aqui, né, é o que nós estamos deixando para as futuras gerações. Essa é a grande
indagação que fica. Obrigado. Bem, obrigada, doutor Carlos. E aqui, continuando, eu passo a palavra para o Clóvis. É? Já Pode ser? Tá, claro, pode ser. Não é que são posições, eu creio que são posições bem... Certo. Como eu também Vamos sou lá, mais tudo é jovem aqui, surpreendente, né? Ninguém nunca sabe. Então, Muito bem. Posso gravar, né? Por favor, Pode. Eduardo. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer o gentil convite da querida professora e amiga Ana Virgínia Moreira Gomes por estar nessa seleta mesa e, mais uma vez, debater com o amigo Carlos Chagas, e acredito que pela primeira vez aqui com o Clóvis, né? Há uma plateia altamente seleta aqui, e eu gostaria de citar alguns nomes: o professor Freitas, lá da USP, o Antônio Carlos Aguiar, recentemente eleito para a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, né? Alguns magistrados, alguns colegas advogados e alguns sindicalistas. E o colega Vitor também, né? Nos conhecemos lá em Valparaíso, no último encontro do Ilera. Eu queria começar tomando de assalto aqui um caso que o Antônio Carlos sempre conta nas suas palestras, de um rabino, né? Esse caso ele está num livro do Newton Bonder, chamado, acho que é mais ou menos O Jeito Judaico de Resolver Problemas, ou alguma coisa mais ou menos assim. E ele diz que o rabino estava lá na sua casa e chegou um membro lá da sua congregação, e ele disse: olha, eu estou com um problema assim, assim, assado, tal. Aquele outro rapaz lá tá errado. Aí o rabino dizia: você está completamente com a razão. E aí o rapaz saiu. O ex-adverso viu a pessoa saindo, entrou e foi enredar. Olha, o senhor estava falando, mas ele fez errado, fez assim, 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 assado, tal. E eu que estou certo, assim, 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 assim. E o rabino olhou para ele e disse: você está com a razão. E a mulher do rabino estava lá na cozinha fazendo o cafezinho, e chegou para o rabino e disse: mas, meu marido, eu vi você falando com o primeiro e disse que ele estava com a razão. Veio o segundo, disse tudo, e você disse que ele estava com a razão. E aí, quem está com a razão? Ele disse: você está com a razão. Disse para a mulher dele. Então, aqui eu pergunto: quem é que está com a razão? Hoje nós estamos vivendo num momento de crise, e a crise sempre foi a companheira histórica do direito do trabalho. Nós vivemos uma plena revolução tecnológica, terceira ou quarta, a depender da classificação que a gente utilize. E a tecnologia sempre foi a companheira histórica do direito do trabalho. Aliás, foi em razão da Revolução Industrial e da máquina a vapor que o direito do trabalho surgiu. E um direito do trabalho conquistado com muita luta e muito sangue. A reflexão que eu queria trazer hoje aqui nesta manhã é sobre o momento sindical brasileiro que estamos vivendo, fazendo um pequeno contraponto com a Convenção 87 da OIT, que é de 48, e que não foi ratificada ainda pelo país. A estrutura sindical brasileira, ela está implodindo. E os cearenses que estão por aqui sabem que a coisa de um mês e pouco, um edifício caiu. Aqui o edifício Andréa, vizinho lá de casa, inclusive, e porque foi retirado um dos pilares de sustentação desse edifício. Então, a nossa estrutura sindical brasileira, tal qual o edifício Andréa, está sem um pilar, que é o pilar da contribuição sindical compulsória, e esse edifício vai cair. Já está caindo. Só não percebeu ainda quem está alheio às mudanças. E esse edifício ele tinha pelo menos 3 pilares. O pilar da unicidade sindical, e, portanto, contrário ao que a OIT prega, que é o pluralismo sindical. Tem o pilar da contribuição compulsória, que agora foi retirado na reforma trabalhista, e a OIT diz que cada qual se financie do jeito que puder e que, né, com plena liberdade, e um não pode interferir no outro.
E o terceiro pilar do nosso edifício é a organização por categoria. A lei impõe um critério de organização por similitude de atividades, etc. Antônio Carlos tem até a tese de doutoramento dele, o mito da unicidade sindical. Ele acha que a unicidade já não existe mais desde 88. Né? Ele acha... Então, assim, esse edifício, pessoal, está ruindo, porque você teria que movimentar em bloco. A contribuição compulsória só faz sentido num ambiente antidemocrático, em que existe uma unicidade para separar, para não unir, por categoria, e que só pode haver um único sindicato. Tem sindicato? Tem sindicato. Aqui é democracia, mas só pode ter um, e é aquele que eu dou a carta sindical. Esse edifício ruiu. E o que é que a gente precisa fazer? Nós precisamos reconstruir esse edifício, tijolo a tijolo, porque nós vivemos num Estado democrático de direito. E o Estado democrático de direito, ele tem, na sua gênese, o Estado social e o Estado liberal. Ambas as verdades convivem e estão sempre em intensa negociação, sempre em tensionamento. Então, quer queira ou quer não, mas é o papel da gente, enquanto academia, é o papel da gente, enquanto aplicadores do direito, como juízes, como advogados, como negociadores, como sindicalistas, tentar fazer a reconstrução desse edifício. E como é que a gente deve reconstruir? Valorizando a dignidade da pessoa humana. Sejam sindicatos laborais, sejam sindicatos patronais, e aqui eu falo enquanto advogado da FEComércio, uma entidade patronal de grau superior, é preciso valorizar a dignidade da pessoa humana. Sem isso, não tem como se reconstruir uma estrutura sindical num Estado democrático de direito. E aí eu fico me perguntando, e qual é o papel do sindicato hoje? O sindicato ele é um hub de serviços, Virgínia. Ele está para além daquela velha atividade, e essencial atividade, de mera representação. O sindicato ele não pode ser mais apenas um representante de uma categoria, ou de um grupo de trabalhadores, ou de um grupo de empresas. O sindicato ele é, sobretudo, um locus de aglutinação, seja física ou virtual, de trabalhadores e de empresas, de pessoas que tenham interesses comuns. E aí vamos fazer aqui breves reflexões e 2 exemplos. Greve dos caminhoneiros foi convocada via WhatsApp. Está negociando com quem? Quem negocia, quem representa? Se hoje as deliberações podem ser feitas diretamente, via tecnológica, via redes sociais, como é que nós vamos tentar controlar isso ou mediar isso numa representação? Então, a tecnologia ela é inevitável. A gente não pode brigar com a tecnologia, a gente tem que se aliar com a tecnologia. Tentar entender a tecnologia, de certa forma, domar a tecnologia e utilizar a nosso favor. E aí, fazendo uma pequena digressão, tem uma palestra muito interessante do Kasparov, eu fui um enxadrista, né? E Kasparov, ele jogou a primeira partida com o Deep Blue, ganhou, mas ninguém fala disso. Aí, na segunda partida, o Deep Blue ganhou, né, e ficou nessa. Ele não teve uma terceira partida por desempate, né, com o Deep Blue. E aí depois ele ficou percebendo o seguinte, olha, o Deep Blue, que era o computador, ele conseguia analisar 2 milhões de jogadas por segundo. E o Kasparov disse, olha, o meu maior trunfo era, quando eu jogava com um adversário, eu analisava o comportamento dele, analisava como é que ele respirava, como é que ele olhava, como é que ele pensava, o tempo, porque o xadrez não é jogo de inteligência, o xadrez é um jogo de nervo, é um jogo de emoção. E aí, quando ele jogava com a máquina, ele não conseguia analisar isso.
E aí depois ele pensou, e se eu juntar um homem e uma máquina para tentar jogar contra uma máquina? E aí depois ele ganhou. Ele e um outro computador, eles ganharam contra o Deep Blue. Então, assim, o computador não vai substituir o homem. A máquina não vai substituir o homem. Mas a máquina ajuda o homem em muitas coisas. Para o bem ou para o mal. E aí os sindicatos têm que entender esse momento. É um momento de eterno aprendizado. E aqui o que o professor Calula falou, e a professora também, Ana Virgínia, falaram, é que aqui a gente vai ter uma aprendizagem para o resto da vida e ao longo da vida. Então, quando a gente fala, por exemplo, de formação profissional aqui no Brasil, nós só temos a aprendizagem até os 24 anos. E os trabalhadores sêniores, com 50 anos, 60 anos? E os trocadores, que estão lá nos ônibus, que vão perder o espaço para o cartão, para a máquina? Como é que eles vão trabalhar? Precisa requalificá-los. E a negociação coletiva é para isso, é para ajudar na reestruturação produtiva e tentar antever esse papel, esse impacto das tecnologias nas relações de trabalho. Então, os sindicatos, sejam eles laborais ou patronais, eles serão um locus, um hub de oportunidades, de formação profissional. E aí o sindicato precisa se reinventar. Se eu sou um empresário, para que eu vou me associar a uma entidade patronal, sindical? Não preciso contribuir para ela, hoje eu não sou obrigado a contribuir. E para quê? Porque lá vai ser um locus que eu vou aprender mais sobre gestão, eu vou ter melhores oportunidades de negócio, eu vou ter oportunidades de alguma tecnologia nova, algum fornecedor. Mesma coisa para os trabalhadores. Por que eu vou me associar a um sindicato? Porque esse sindicato ele vai conseguir melhores condições, vai tentar uma negociação coletiva, vai conseguir um plano de saúde melhor para mim, e assim por diante. Então, os sindicatos eles vão passar a mera atividade de representação e serão verdadeiros prestadores de serviços. E aí os sindicatos devem tratar os representados não como meros representados, mas como clientes. E nós, advogados, aqui estamos, que advogamos, estamos na militância do fórum, se a gente não conquistar o cliente vai bater na porta ao lado. Então, é muito importante a gente entender esse momento. Democracia e sindicato são binômios. Não existe democracia forte com sindicatos fracos. Democracia e sindicatos são binômios, se implicam. É preciso ter sindicatos fortes. Agora, para ter sindicato forte, é preciso trabalho. Então, quando diz assim, enfraqueceu a minha contribuição, estava conversando aqui com o Antônio Carlos Aguiar, vindo para cá, e a gente falando sobre a ASP, Associação dos Advogados de São Paulo, e a OAB. Quem é mais forte lá em São Paulo? A ASP ou a OAB? A ASP. E a ASP vive de contribuição voluntária. Então, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, esse espaço de crise que nós estamos vivendo é espaço de oportunidade para aqueles entes sindicais que têm verdadeira representatividade. Aquele sindicato de esquina, de fachada, pelego, burocrático, vai perder espaço para o sindicato que tem luta, que tem representatividade e legitimidade, quando acabar a unicidade, quando acabar a organização por categoria. Então, eu queria trazer essas pequenas reflexões e, apesar de o Brasil não ter adotado, ratificado a Convenção 87 da OIT, ele pode adotar os princípios da Convenção, alterando a nossa Constituição. Se ele quebrar a unicidade e se acabar a contribuição, ou se acabar a organização por categoria, praticamente nós estamos adotando a Convenção 87 por inteiro. Vai ser um momento difícil? Num primeiro momento, acredito que sim.
Mas, para um segundo momento, nós vamos partir para uma unidade sindical e, quem sabe, para um movimento sindical com maior legitimidade. E o que eu quero dizer, meus amigos, é que viver num ambiente democrático dói. Dói porque a gente precisa decidir e precisa participar. É aquela ânsia sartreana, né, do existencialismo, né? E lembrando aqui o saudoso professor Arnaldo Vasconcelos, que também foi professor dessa casa, né? E ele, parafraseando o Sartre, ele dizia que o homem é condenado a ser livre, né? Então, bem-vindos à era da democracia. Muito obrigado. Muito bem, obrigada, Eduardo. Vamos à palavra agora do professor Clóvis, e aí depois os membros da mesa podem fazer algumas observações e a gente passa a palavra para o auditório. Então, vou contar que os dois palestrantes anteriores obedeceram ao tempo, e agora eu passo a palavra para o professor Clóvis Renato. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação para nós estarmos aqui hoje. Gratidão à professora Ana Virgínia. Nós nos encontramos já 2 vezes lá na conferência em Genebra, né? Interessante. 2 anos que eu tenho participado como assessor técnico lá na Organização Internacional do Trabalho, assessorando principalmente a bancada dos trabalhadores, e temos acompanhado esse diálogo, esse enfrentamento, tá? E quando se fala aqui OIT, liberdade sindical, colocar aqui 2 titãs aqui do direito aqui de ramos, né, um lado patronal, o outro lado laboral, né, isso já para nós é muito dignificante. Trazer também os alunos, aqui o pessoal da pós-graduação, da graduação, outras autoridades, isso para nós é muito relevante, além de contarmos aqui com um representante, pode-se dizer máximo no momento, do Comitê de Liberdades Sindicais, né, ao que nós temos estudado, né. Tenho me dedicado a esses últimos dias, alguns eu sei que já estão nos acompanhando, lá no YouTube a gente tem um canal chamado Clóvis Renato Direitos Humanos. Eu tenho feito um vídeo diário sobre o OIT, inclusive eu estou fazendo uma leitura comentada da Declaração dos 100 anos, só falta a parte final. Fiz também uma leitura comentada lá, tudo gratuito, sobre a PEC da reforma sindical, e todo dia tem vídeo, hoje inclusive já sai o vídeo também no Facebook, que é Clóvis Renato Direitos Humanos, e a gente tem levado essa reflexão. Fizemos os vídeos da conferência, explicando como é que ela funciona em linhas gerais, para as pessoas que não entendem. E eu começo aqui até nesse diálogo. Eu vi que, nas primeiras perguntas, esse papel do movimento sindical, a nível nacional e mundial. O Agenor, que está aqui como representante da UGT, no Ceará, fez uma pergunta. Foi interessante, porque a resposta veio no sentido de tratar a questão meramente técnica, governo a governo, mas lá dentro, para que o Brasil seja incluído dentro da lista suja, da lista dos 24 países, tem que ter toda uma articulação até consensual para você conseguir isso. Nós tivemos uma conquista de 2 países que retiraram pautas para que o Brasil entrasse naquilo, dentro de uma conquista do movimento internacional. Você deve conhecer, nós temos a Confederação Sindical Internacional, a Federação Sindical Mundial, a FSM. Então, nós temos entidades mundiais nessa questão. Nós temos em torno de 187 países, Estados-membros, na Organização Internacional do Trabalho, né? Difere da ONU. Na ONU nós temos 193, na OIT há um tripartismo, e na ONU há só o bipartismo, basicamente, a lógica da ONU com os países dialogando, né? Então, lá há esse trabalho, houve esse enfrentamento, nós ajudamos, inclusive, na elaboração do texto, há uma defesa posterior, depois que a gente consegue inserir isso, essa pauta, para ir para a lista suja e chegar no número dos 24, há uma luta toda para que aquilo seja mantido, tanto que o governo mandou o ministro ano passado às pressas, e esse ano mandou novamente. Estivemos lá com o secretário para fazer a defesa, porque ele não sabia, até a véspera, por exemplo, dentro da conferência, que o país ia entrar na lista suja. Por quê? Porque isso é uma conquista política do movimento sindical, o movimento sindical brasileiro com o movimento sindical internacional, laboral e patronal, porque fica esse embate. Lá nós temos 3 bancadas, lá funciona com assim, uma bancada normalmente os trabalhadores, os governos e os empregadores,
E lá há esse embate, a gente consegue esse tipo de consenso, mas também é bem trabalhado. Depois que a gente faz e consegue levar o país para a lista suja, né, há o dia da defesa. Então, ele marca, por isso que o governo chega lá, às vezes, às pressas, ele marca aquela defesa. Nós ajudamos, inclusive, no texto, na elaboração dos textos, que foram utilizados o líder, né, pelo delegado dos trabalhadores brasileiros, e tem o falante, né, que é da delegação da Confederação Sindical a nível de internacional. Ele fica lá na representação, na mesa de direitinho nos trabalhos, é um representante tripartite. E aquilo ali foi interessante, inclusive, a meu ver, a recomendação que saiu, porque no dia do ataque o Brasil foi muito genérico a nível de defesa. Ele atacou o sistema tripartite da OIT. E, ao final, eu achei muito sábio, até pelo que foi falado aqui hoje, com relação às formas de cumprimento, né? Como é que o comitê fazia, aquela questão de fazer vergonha ao país, a questão da efetividade. Ontem nós ministramos, anteontem, uma entrevista numa rádio, perguntaram qual era o papel da OIT, o papel do movimento sindical dentro do tripartismo, quais seriam os resultados efetivos. E eu achei interessante que tem impacto, e eu achei muito rápido, porque se a gente lê pela literalidade do texto que saiu do Comitê de Aplicação de Normas, depois que houve esse trabalho, entrou na lista suja, houve a defesa, lá no momento, lembro como fosse hoje, que quando o Brasil vai e levanta para atacar, nós estávamos pendentes desse acordo que não sabe se vinga do Brasil com eles. E a União Europeia levantou para defender o sistema confederativo, e vários países foram a favor do que foi feito. É importante também que a gente diga que quando sai algo para uma lista suja, é consensual e sai pelo tripartismo. Isso é que é importante. E por que empregadores votariam que uma reforma de austeridade que tiraria direitos sociais, votariam e entrariam numa espécie de consenso num determinado país, que, em tese, todos os empregadores estariam a favor. Mas, como foi dito pelo professor Carlos Chagas, a economia é transnacional. O lençol é curto. Na hora que eu puxo aqui, se eu abrir demais, o custo do Brasil vai ficar o quê? Muito baixo, vai gerar um dumping social, que é uma concorrência desleal a nível mundial. E isso pode gerar tanto problemas para o mercado, quanto problemas ambientais insanáveis. Eu acho que não estão prestando bem atenção, mas os limites, basicamente, tem um limite humano, um limite do mercado, um limite dos governos, e esse ambiental, quantos impactos ambientais que nós tivemos ultimamente, só aqui, chegando aqui ao Nordeste, por exemplo, essa questão do petróleo, chega no Brasil a questão de Brumadinho, outro dia foi em Mariana, e é insanável. E aquele segmento do mercado também está afetado, aquelas pessoas estão afetadas, e o governo está afetado, porque ele tem que arcar de alguma forma com isso. Então, eu acho muito maduro o sistema tripartite, porque ele traz uma lógica de equilíbrio. Então, logicamente, que para ir para a lista suja, há uma articulação de todos os movimentos, e houve um consenso, e houve defesa de governos, e houve defesa também da bancada patronal de um ataque, né, à questão do Brasil entrar numa lista suja. Isso é importante que seja dito, né? Por isso, já é um dos primeiros pontos em que a gente vê a importância do movimento sindical, de ambos os lados lá, dentro da conferência. Não sei se alguém já foi à conferência, vale a pena, não é? A gente começar a entender a nível de como o mundo ele dialoga realmente com a percepção de lençol curto, porque parece aquela história bíblica da vaca gorda e a vaca magra. Tem tempo de vaca magra. 4.500 anos antes, aí, diziam, antes de Cristo, né, diz que Hermes Trismegisto tinha colocado na tábua da Esmeralda os 7 princípios que explicariam todo o funcionamento do universo. E dentro dos 7 princípios, ele colocava que tinha exatamente uma vibração, a vida é sempre um movimento, e as pessoas detestam mudança. Tem uma polaridade, sempre vai estar lá e cá. Ontem pode ter sido o PT, hoje pode ser o sem partido, amanhã é outro. Isso é normal. Mas o problema é que tem pessoas, como foi falado da dignidade da pessoa humana, por trás dessa questão, e quem vai defender essas pessoas? Não tem como não ter um movimento sindical, ele não nasce perto do Estado. Quem leu os livros lá do Edward Palmer Thompson, a formação, por exemplo, da classe operária britânica, eu tive a sorte de, no meu doutorado, fazer algumas disciplinas dentro dos doutorados de outros cursos. Eu fui fazer a minha parte de história do movimento dentro do curso de história, do doutorado de história. Então, eu vi muitos livros interessantes, como fui fazer a parte de saúde do trabalhador dentro do curso de medicina, com a professora Raquel Rigoto, muito diferente, para a gente sair só dessa lógica aqui, porque tem que ver uma realidade. Então, a realidade do mercado é uma realidade de diálogo.
Quem assistiu, por exemplo, aquele filme, que é o documentário primeiro do Michael Moore, que trata sobre Flint, que é exatamente Roger e eu, impressiona. Quer dizer, quando não há um controle do mercado, a General Motors, que tinha 11 fábricas em Flint, que era a cidade mais pacífica dos Estados Unidos, e hoje tem até um documentário na Netflix, que é a cidade mais violenta dos Estados Unidos, ela percebeu que o preço hora do trabalhador em umas cidades do México, próximas ao México, era 70 centavos mais barato. Ela fechou 11 fábricas, era onde funcionou o nascedouro da GM. A desgraça lá aconteceu. O documentário é exatamente para mostrar, porque por falta de diálogo, toda a destruição que aconteceu e até hoje vive naquela cidade. Não é? Então, eu não consigo, né, não ficar passeando aqui no discurso nas origens do movimento sindical, por exemplo. Não é? Quer dizer, liberdade sindical, movimento sindical no mundo, é lógico que ele vai se organizar. É lógico que ele se reorganiza, que ele se reestrutura, porque ele não vem de um consenso de cima para baixo, ele vem dos problemas. Quem assistiu o filme, por exemplo, ou leu o Germinal, do Émile Zola, ele vem dos problemas. Então, quando tem muito problema, tem muita dificuldade, porque é algo, dentro de uma defesa tripartite, é o nascimento dos direitos humanos. Quem trata de plurilateralismo e bilateralismo era o quê? Pacto com pacto. O que é que eles geraram? Guerra. Tanto que a OIT surgiu no artigo 427 do Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Ele foi enlarguecido com a Declaração da Filadélfia, em 1944, vem a Constituição da OIT, a integração dela na ONU, pondo fim à Segunda Guerra Mundial, demonstrando que pactos meramente bilaterais só geravam guerra, porque havia um protecionismo muito forte. E o que é o multilateralismo? O multilateralismo é dizer o quê? Que tem direitos, que são direitos de cunho universal, que têm que ser aplicados por todas as pessoas onde houver ser humano, por todos os estados parte. E é dentro do multilateralismo que o próprio capitalismo se desenvolveu, com um diálogo social. Sem diálogo não tem como. Por quê? Porque há conflito. Quando não há conflito dos próprios movimentos sindicais, há os conflitos sociais. Hoje, as facções, se você não tem trabalho, quem quiser ler, por exemplo, o Manifesto contra o Trabalho, quiser ler os Grundrisse do próprio Marx e outros textos, né, lá do grupo Crises, você vai ver quando não tem, se o sistema se estrutura em 3 pilares: trabalho, dinheiro e consumo. O pessoal está aqui estudando para arranjar um melhor trabalho, para ter dinheiro para consumir. Se você rui qualquer pilar desse, cai o edifício, professor. E esse mesmo tripartismo é o tripartismo lá dentro da OIT. É a lógica do multilateralismo. Então, na hora que você não dá trabalho, você faz o que com a pessoa? Deslegitima o próprio Estado. O Estado está estruturado nisso. No direito, o direito vai trazer uma ordem, mas ele vive dentro do capitalismo dos tributos de trabalhadores e de empregadores. Na hora que você não colabora com isso, o que acontece? Ah, eu não tenho um problema na empresa, porque eu tenho uma automação alta, mas aqueles trabalhadores vão para onde? Eles vão sobreviver, isso é a marca humana. Daí está no topo da cadeia. Ou eles vão arranjar esse dinheiro para consumir pelo trabalho, ou eles vão para a criminalidade. Gera um problema para quem? Primeiro para o Estado. E, quiçá, se não for logo para as empresas, porque quando é muito perigoso manter o capital, fica muito caro para o Estado manter a segurança. E fica inviável a atividade econômica, ou fica viável? A empresa vai se desenvolver numa atividade em que ela manda, como foi agora o assalto ao aeroporto, ela manda o capital para investir em algum lugar e chega ali o pessoal toma. Ou há uma legitimação desse sistema dentro da psique das pessoas, e ele só vai com os 3 pilares, o Robert Kurtz pensava isso, Monte Postone nos Estados Unidos pensa isso também. Senão nós vamos ter o que o Marx diz nos Grundrisse, é uma crise de superprodução. E depois uma crise de estagnação total. Por quê? Porque não tem para quem vender. Ou porque não tem como desenvolver a atividade, por quê? Porque o índice de criminalidade está altíssimo. Essa é uma questão
que eu não consigo enxergar diferente. Por isso que o sistema tripartite foi tão bem defendido pela comunidade europeia, agora no centenário da OIT, eu tive a oportunidade de estar presente nesse momento. Né? Então, a vaca magra vem em seguida a vaca gorda. Né? Então, como fazer isso? Quer dizer, eu estou com o governo tal, mas tem uma polaridade, amanhã esse governo sai. E o mercado, se eu começo a ter empregos que não têm potencial de garantir um mínimo de dignidade, aquelas pessoas vão ter outras opções. E vão. E isso vai gerar um ônus para o Estado. Econômico, social, na saúde, em tudo. Né? Outro ponto que eu tenho levantado aqui, só para nível, como é importante a questão da liberdade sindical, do nível de OIT, de tripartismo, de multilateralismo, quando, por exemplo, foi falado pelo professor Carlos Chagas sobre a questão da jornada de trabalho. Como foi uma proposta lá que disse que jornada de trabalho não integra meio ambiente do trabalho. Né? Não é questão de saúde do trabalhador. Como assim? A gente sabe que, por qualquer estudo básico, quando a pessoa trabalha demais, o estresse é muito grande, até porque ali a pessoa está perdendo a sua condição de pessoa. Isso é a marca da hipossuficiência. Ela não é hipossuficiente economicamente, grosso modo, ela não é hipossuficiente psicologicamente, mas ela é hipossuficiente socialmente. Ela se desumaniza dentro da relação, por quê? Porque ela está trabalhando porque precisa. Isso gera um estafa muito grande. Porque ali ela não pode ser ela tem que ser como o mercado impõe, como a empresa impõe, o compliance. Another brick in the wall é apenas mais um tijolo dentro do muro, você vai seguir aquelas regras. Mas aquela pessoa, muitas vezes, tem outros ânimos, outras vontades, só que ela tem jornada para cumprir. Nós temos empresas aqui com 16 horas, você sabe disso, condenação TST, 16 horas habituais de trabalho. Isso aí gera um primeiro problema na pessoa, não é por nada não, mas a cada 1, 2, 3, 4, uma pessoa comete suicídio. E grande parte dessas pessoas estão no mercado. Então, isso gera um tipo de problema. Outro problema que também não tem sido percebido, e sem o movimento não tem como discutir, porque como é que a pessoa vai falar? Se ela for falar sozinha, ela vai perder o emprego. Vai ficar muito pior a situação. Por quê? Porque, dizem aqui no Ceará um ditado, né? Cabrito bom não berra. Berrou. Há uma tendência de perseguição. Então, um aspecto que não tem sido levantado, por exemplo, e que só quem briga por isso eu vejo, de regra, é o movimento sindical, é a questão ligada à jornada de trabalho no tempo. O impacto que isso gera, por exemplo, na criação dos filhos, que é outro grupo que, quando o pai está dentro do mercado de trabalho ocupado, que não tem tempo de ficar com o filho, esse filho geralmente vai para onde? Ele vai pegar como exemplo quem? Novamente entra no problema para o governo. Aí ele, muitas vezes, ingressa nos quadros da criminalidade. E gera um novo problema. Então, quer dizer, também estamos trazendo aqui alguns pontos para reflexão, apenas para reflexão. Eu tenho estudado a OIT e a cada dia que eu observo, eu não consigo ver um sistema melhor do que o tripartismo, porque esse sistema que estão querendo voltar é só um retorno de história. O que ele gerou no primeiro momento foi a Primeira Grande Guerra. E o que ele gerou no segundo momento foi a Segunda Grande Guerra. E só se passou a receber os direitos humanos como pautas verdadeiramente universais depois do Holocausto. Robespierre falaram: o que é que vocês fizeram de grande na Revolução? Ele disse: rapaz, nós deixamos a declaração, mas na verdade a gente sabe que ela não era cumprida. Depois do Holocausto, é que se começou a perceber que tinha que haver efetividade desses direitos. Então, concluindo, como as pessoas individualmente vão poder ter condições de fazer esse enfrentamento? Eu não sei. Salvo quando elas têm representação. E como foi dado o exemplo, como o último caso aqui, da greve dos caminhoneiros, a gente só percebe o problema coletivo quando tudo para. E quem é que vai resolver? Eu vi aqui na siderúrgica uma greve, tem um vídeo nosso no YouTube, você bota assim, greve, como funciona. Você vai ver lá 10 mil
trabalhadores um dia simplesmente pararam, passaram 23 dias parados. Era um prejuízo de em torno de R$500 mil por dia. Por dia. E só resolveu porque tinha movimento, porque se não tivesse alguém para representar e negociar, como é que resolveria? E com a negociação resolveu rápido. E, por fim, quando eu disse, na hora que a OIT colocou o Brasil, depois dessa articulação toda, na lista suja, quantas posições o governo não tomou? Não sabemos ainda se é para inglês ver, vai depender muito da nossa habilidade de mostrar isso. Mas ele, se você pegar lá a decisão que saiu, o governo fez um ato de nomeando uma comissão para negociar, porque na recomendação da OIT que vinha, dizia o quê? Que mostrasse que estava realmente havendo qual era o impacto nos trabalhadores e que fosse feito de modo tripartite. Ele fez uma norma e publicou chamando. Foi bem rápido. Depois, ele já fez um decreto agora, o 10.088, de 5 de novembro de 2019, reratificando praticamente um processo assímile, né, um processo estranho. Consolidando. Estranho, porque não é uma ratificação pura, porque na ratificação teria que passar pelo Congresso, enfim. Mas o que eu acho que ele quis sinalizar, quer queira, quer não? Ele mantém o bloco e mantém o interesse de permanecer dentro do sistema da OIT. Isso é uma coisa para se olhar, é o bom? Não, é porque quando se falou aqui da OIT ser atacada, mas a OIT tem 56 membros na direção. Os 10 mais potentes dentro do sistema da OIT, dentro do Conselho de Administração, dentro dele está o Brasil, que não está ocupando esse espaço lá na ONU. Então, é um espaço político importante para o Brasil, porque ele não tem a mesma visibilidade na ONU que ele tem na OIT. E tome atitude daqui para frente para demonstrar que, em tese, está cumprindo. Esse é um dos pontos onde o sapato aperta. O sistema, às vezes, é desinteressante para quem está na cabeça da ONU, mas é super interessante para quem não está. E, politicamente, isso tem repercussões. Então, deixo aqui só as minhas reflexões, o meu agradecimento. Obrigado. Muito obrigada, Clóvis. Eu vou fazer, muito interessante as 3 falas, e eu vou fazer algumas observações. Eu acho que ficou, principalmente da fala do Eduardo, pensando essa questão, né, do futuro da reforma sindical, eu acho que o que me chamou a atenção é o seguinte: nós vamos estar em algum momento nessa decisão se vamos adotar um sistema mais plural ou se a gente mantém a exclusividade de representação. Então, eu acho que é interessante considerar que a Convenção 87 não tem um modelo, né? Ela tem princípios, e cada país deve construir o seu modelo. E, dentro desses princípios, o próprio comitê esclarece que sistemas com exclusividade de representação não necessariamente violam o princípio da liberdade sindical, né? Então, o problema com a unicidade é que, em nenhum momento, os trabalhadores participam dessa escolha, desse sindicato único, e é uma exclusividade de representação permanente, que não é temporária. Então, não vi, mas quero ver, porque eu também concordo que, inclusive, o artigo 8º não tem nada que nos leve à unicidade, só a nossa cabeça mesmo, né? Porque poderia muito bem ser ali um sistema de unidade, com essa exclusividade de representação, como tem, por exemplo, no Canadá, mas onde os trabalhadores participam dessa escolha. Então, manter a nossa mente bem aberta, porque talvez até esse seja um caminho mais adequado à nossa cultura, e que a OIT não considera esse um modelo que violaria a liberdade sindical. Mesma coisa sobre a contribuição. Eu vejo, inclusive, nos posicionamentos do Supremo, uma supervalorização da liberdade sindical negativa, que está lá no artigo 8º, mas deve ser interpretado conforme o artigo 8º. A liberdade sindical negativa, né, a liberdade de participar ou não, se filiar ou não ao sindicato, que não está na Convenção 87, é uma liberdade de defesa contra o sindicato. Então, ela deve ser interpretada de uma maneira, vamos dizer, razoável.
Dentro dessa interpretação, o próprio Comitê de Liberdade Sindical esclarece que a contribuição do não sócio não viola a liberdade sindical. A contribuição compulsória. Compulsória a partir da onde? Da decisão dos próprios trabalhadores reunidos em assembleia. Então, a nossa antiga contribuição sindical, ela não violava a liberdade sindical por ser obrigatória para os não sócios, mas por ser prevista em lei, imposta por lei. Uma contribuição nos moldes da contribuição negocial, fixada em assembleia, e ali na Assembleia dos Trabalhadores se decide que ela deve ser paga por sócios ou não sócios, mas por todos os trabalhadores que se beneficiam da negociação, ela não viola a liberdade sindical e nem claro que ela é uma restrição à liberdade sindical negativa, porque se a liberdade sindical negativa é levada ao extremo, você não tem mais nenhuma cláusula de segurança para o sindicato. Para a OIT, um modelo, um sistema de liberdade sindical pode prever ou não prever esse tipo de contribuição. Vai depender do quê? Obviamente, depende de quem que o sindicato representa. Se o sindicato representa só os sócios, como é na pluralidade, ele vai cobrar só dos sócios. Se ele representa sócios e não sócios, ele pode cobrar de sócios e não sócios. Isso não viola a liberdade sindical. Fazendo um link com isso, claro que o sindicato tem que se reinventar nessa parte de serviços, mas também ideologicamente, se aproximar de quem ele representa e pensar se ele não quer representar mais gente, porque o trabalho está mudando, né? Mulheres, né? Informais, etc. Mas essa deve ser uma reflexão do sindicato, com certeza, porque senão não sobrevive mesmo. Mas para os, vamos dizer assim, feitores de políticas públicas e quem pensa a regulação, é importante lembrar que o sindicato não é uma entidade de mera representação de interesses privados. Ele tem um papel, você mesmo disse, na democracia. O espaço de democracia de uma grande parte da sociedade, que são os trabalhadores. É um meio para alcançar a paz social, como o Renato aí exemplificou, porque cria um canal institucionalizado para a solução de conflitos, inclusive conflitos que hoje são levados a todo momento ao Estado de uma forma que nem sempre é a mais eficiente. Então, o sindicato tem um grande papel na democracia, tanto que é impossível você pensar em sistemas que não são democráticos garantirem a liberdade sindical. E a história está aí para nos mostrar que sindicatos que nasceram em situações mais autoritárias, logo eles saíram da seara meramente trabalhista para ir se contrapor àquele sistema, porque um sindicato representativo não sobrevive em um sistema autoritário. E sistemas que começam a querer namorar o autoritarismo, o primeiro alvo é o sindicato. Por que será? Porque ele não é simplesmente uma entidade que representa aqueles interesses daquele grupo. Tem um papel importante para a democracia. Por fim, eu acho que limpar o terreno das regras corporativistas não nos garante um sindicato representativo pela mera jogo de força, entendeu? Aí disso vai sobrar o mais forte que representa, porque a experiência em outros países não nos leva a crer que isso acontece. Os Estados Unidos é o grande exemplo. Limpando o terreno das normas corporativistas, ainda vão acontecer na vida real uma série de medidas por parte, muitas vezes, da empresa ou de outros sindicatos que tentam obstruir o exercício da liberdade sindical. Então, é importante não só destruir, mas construir um sistema que efetivamente permita que a liberdade sindical seja exercida por sindicatos e trabalhadores, proibindo as condutas antissindicais realmente, um sistema inteligente que una a liberdade sindical com o procedimento de negociação coletiva. Então, não acho que
acaba com o sistema corporativista, e aí os sindicatos vão competir entre si, daí vai surgir um sindicato forte e representativo. Pode até ser que aconteça, mas não acho que aconteça se nós não tivermos normas, né, que proíbam atuações que visem exatamente minar a liberdade sindical. E talvez isso tem que estar dentro dessa possível reforma para o futuro. Eu acho que o Carlos disse que queria fazer um comentário, e aí, se mais algum membro da mesa quiser fazer também, a gente passa para o... Bom, qual o papel dos sindicatos e qual o melhor modelo organizativo das entidades, né? Primeiro, quando analisamos o futuro, eu acho fundamental fazermos um diálogo com o passado. A linha do tempo ela não é descontínua, ela tem um elo, há um cordão de Ariadne está presente aí. O passado, de alguma forma, ele explica o futuro. O futuro não vem do nada, ele vem a partir das construções anteriores, né? E temos que compreender que os sindicatos, antes de uma construção jurídica, ela é uma construção social. Ela é fruto da dinâmica social. Foi assim que os sindicatos se estabeleceram. Né? Apesar da lei de Chapelier, que proibia as organizações coletivas, aliás, o Código Napoleônico considerava crime a organização coletiva. E foi a partir do reconhecimento, a partir do exercício da solidariedade, onde trabalhadores irmanados na dor, no sofrimento, subverteram a ordem existente à época, a ordem liberal, para, então, formar esse ente coletivo, inicialmente de uma forma desorganizada. Quebravam máquinas, mas depois entenderam que era necessário que essa organização coletiva ela fosse permanente. Uma construção a partir da dinâmica social, e que, posteriormente, há o reconhecimento jurídico. E aí nós temos uma inovação dentro da paisagem do direito, os chamados corpos sociais intermediários. Entre o Estado e o indivíduo, há corpos sociais intermediários, além dos partidos políticos, além das outras experiências associativas, mas os sindicatos eles expressam, sobretudo, essa prática que rompe essa perspectiva do individualismo jurídico que existia anteriormente. Há um ser coletivo. A coletividade ganha espaço no direito. E, sobretudo, a ruptura, né, do monismo jurídico, e temos aí o plurinormativismo a partir de normas estabelecidas, a partir de pactuação desse ser coletivo que são os sindicatos. Daí eu vou externar minha primeira divergência, Pragmácio. Né? Hub de serviço eram as corporações de ofício. E a história superou as corporações de ofício, porque, para além de simples aglutinação de trabalhadores, teria que haver um sentido de que eles não são considerados individualmente, mas hão de ser considerados coletivamente. Coletivamente. Essa perspectiva não morre no futuro. O que eu entendo é que esse conceito de categoria ele deve ser superado. Nós temos desempregados, informais, e a tendência natural, e aí não é uma construção jurídica, vai ser uma construção social, é que tenhamos um nível de representatividade, né, bem mais amplo do que dentro dessa perspectiva do trabalho subordinado. Isso vai ser forjado, é a dinâmica histórica. Né? Nós vamos viver, por mais que a teoria cíclica da história seja absolutamente superada, a concepção que Aristóteles defendeu lá atrás, mas é a sensação que nós temos. Nós vamos viver algo muito parecido com o que aconteceu com a Revolução Industrial. Vamos viver uma profunda precarização, já está acontecendo, cada vez mais eu vejo gente de bicicleta com aquela... Né? Hoje a divisão de trabalho manual e intelectual, o intelectual está dirigindo o Uber e o manual está na bicicleta, né? É a realidade. Quando eu vi uma pesquisa, a quantidade de trabalhadores de nível superior que estão dirigindo o Uber é assim uma coisa absurda.
o que mostra que nós não temos o menor apreço com relação a esse capital político desses trabalhadores qualificados, né, com um trabalho precarizado. Né? Qual o modelo? Ana Virgínia, eu desisti de discutir porque essa temática da organização entre a unicidade e pluralidade, né, na verdade não é pluralidade, é liberdade. De um lado unicidade, do outro liberdade. Porque, como você bem falou, existe hoje, nós temos mais de 20 mil entidades sindicais, e é nítido que com tantas entidades sindicais nós temos uma realidade plural, só que ela não se dá por uma representação concomitante, mas a partir de uma fragmentação da própria representação. Eu desisti porque ganhou áreas fundamentalistas, né, esse debate. Para mim, qualquer modelo que se respeite a efetiva representatividade das entidades, eu acho que ele é um critério válido para a organização social. Né? É um elemento válido. Né? Então, eram essas observações, fazer esse contraponto que me pareceu oportuno. Vai rápido, um minuto. Pegando o gancho aqui da fala dos dois, eu prevejo o seguinte, um duplo movimento caso venha a cair a unicidade e a categoria. Eu vejo um movimento horizontal. O que seria esse movimento horizontal? Fusão de sindicatos, né? Fusão de categorias e crescimento e fortalecimento em prol de uma unidade sindical. Inclusive questões geográficas, né? Porque quando o sindicato foi criado, lá nos 1700, 1800, ele foi criado por um elemento objetivo, que era a reunião física de trabalhadores, com um elemento subjetivo, uma consciência de classe. Hoje, essa união física de trabalhadores ela é virtual. Então, ela transcende questões geográficas. Né? Então, a identidade ideológica de interesses é que vai tentar unir trabalhadores. E o outro movimento que eu vejo é um movimento vertical. E aí ele vai, sobretudo, para as pontas. Ele vai para a representação dos trabalhadores no local de trabalho. O professor José Cláudio Monteiro de Brito Filho estava aqui no auditório, né? O livro que todo mundo estuda, o curso de Direito Sindical dele, surgiu da tese de doutoramento, que foi a representação dos trabalhadores no local de trabalho. Porque aí não há categoria, né, em tese. Né? Então, eu posso ter hoje, dentro de um hospital da Unimed, por exemplo, que eu tenho frequentado ultimamente, então, várias categorias, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, todos unidos numa representação só, observando, né? E a empresa, aí vem aquela velha questão, a empresa como centro de poder, um microcosmos do Estado de Direito, né? A empresa precisa se autolimitar com os códigos de conduta, etc. E também um movimento para cima. E aí volta o link com a palestra do professor Calula, que foi o diálogo social. E aí nós podemos fazer uma concertação social nesse país, e não fazer essas reformas que surgem do nada e são empurradas e não são dialogadas. E aí dá no que a gente está vendo. Então, uma verdadeira reforma trabalhista ela tem que ser dialogada, tem que entrar no consenso. E aí talvez a gente precise, sobretudo, das entidades de cúpulas, patronais e laborais. Inclusive, só para provocação, mas até esse nome, Grupo de Altos Estudos, busca se diferenciar, se afastar, é um nome péssimo. Né? Não, é grupo de diálogo social com quem está ali, na realidade. Né? Não é qualquer proposta vinda dos próprios atores sociais é mais legítima do que o que eu penso. Eu posso passar 30 anos estudando o modelo de liberdade sindical. Eu não tenho legitimidade para isso. Né? Posso propor, né, assessorar, mas é a experiência do movimento trabalhista e sindical. Enfim. Só um adendo. O professor, acho que tem melhor escrito sobre essas questões refletido junto do movimento é o professor Gerson Marques. Né? Tem muitos livros bons sobre isso. Né? E há algum tempo, que eu falei, eu fui dando um topo porque eu vejo muitos alunos, até porque, como o professor Carlos Chagas falou, há uma polarização. E aqui, a nível de Brasil, eu já vi muita gente dizer assim, esse sindicato vai acabar. E tem gente que está acreditando nisso.
Né? Por isso que a gente fez uma fala, já que eles já tinham tocado nos pontos, apresentando assim que mundialmente não é essa a realidade. Ou, enquanto tem sistema, tem que ter esse diálogo, porque as coisas acontecem melhor. Basicamente, foi isso que a gente apresentou. Agora, quando a gente falou das origens anarcossindicalistas, que não vem de uma lógica de Estado, muitas das questões, aí é a questão da autorregulação. O movimento sindical, que a gente tem apresentado, inclusive, a nível nacional, é isso, porque que tudo também é a nível de Estado. Porque uma das maiores liberdades era fazer todo um fundo, todo um diálogo, toda uma estruturação a nível de autorregulação. Mas pouco se fala, continua se jogando no mesmo campo. Quando o campo não é favorável no momento, principalmente quando você só bate a nível de governo com uma proposta. Eu vi a proposta, assim, com todo respeito, eu achei, ela não tinha noção, a PEC, parecia que não tinha noção que a conjuntura não é favorável, colocou assim uma amarra, inclusive vencendo o conflito que existe entre confederações e centrais, e centralizou na central e ia resolver de cima para baixo isso. Né? Se tem, inclusive, ação direta de inconstitucionalidade no Supremo com relação à lei das centrais, né? Então criava uma estrutura, não fazia os pontos. Então, quer dizer, há uma dificuldade ainda que eu acho que o grande impacto, a grande coisa que tem a acontecer, né? Como diz o Raul, ou seja, o caos vigente é um sinal de que algo está para acontecer, de alguma forma, o movimento sindical, por si, trabalhar a autorregulação, se alinhar e organizar essa transição. Mas se ele não organiza essa transição de forma dialogada, ao menos nos seus núcleos, esperar pelo Congresso, no modelo que o Congresso está, pela conjuntura de forças, que claudica o sistema de freios e contrapesos, eu acho muito difícil. Então, assim, a saída, eu não sei até quanto tempo de pancada leva, né? Porque diz que todo plano de estratégia, né? Toda luta, quando você leva o primeiro murro, muda tudo, né? O primeiro plano. Mas até que ponto vai chegar? Porque enquanto eu não enxergar essa lembrança da origem do movimento, na rejeição do movimento, da lei de Chapelier e tudo, e de pensar que quando o Estado, como disse o Luiz Guimarães na promulgação da Constituição de 88, muitas vezes a gente tem que ir contra El Rei para servir a El Rei. Mas ele só pode fazer isso quando ele se pensar como um todo. Ainda está muito compartimentado, está muito difícil, a nível, foi falado aqui, de cúpulas, de se chegar. Então, assim, na minha perspectiva, a grande solução seria realmente ter um diálogo real, pensar em perspectivas autorregulativas, que começassem a ter uma linha de funcionamento. Aí o texto do doutor Gé é sobre autorregulação sindical. A partir do momento que tivesse tudo alinhado e funcionando, independentemente do Estado, o Estado vai e adequa. Como foi que surgiu a primeira central? A CUT. Ela não surgiu com regulação, não. De 80 para 2018, dá quantos anos? 2008? Olha aí. Pois é. E só foram regulamentar a central quando? Em 2008. E gerou foi muito mais problema. Quando o movimento se alinha e dialoga, independentemente do tamanho, porque ao mesmo tempo que como ele foi falado aqui, até tem aquele pastor Paulo Duarte, né? Que quando um chora, o outro vem de lenço. Nessa perspectiva, eu tenho sindicatos, por exemplo, que eu atuo aqui em Pernambuco, São Paulo e Brasília. Eu estava lá, tem sindicato que tem, eu estou com 20 mil autorizações individuais de cobrança da base aí do Agenor, no Sindipadeiros. 20 mil autorizações individuais. Eu tenho porque eu estou com as ações coletivas de lá. 20 mil autorizações individuais. Eu tenho sindicatos lá em São Paulo, se vocês podem visitar, veja lá como é, vá lá no SINDPD. Nós tivemos um aumento de 2 mil inscrições esse ano. Nós temos uma atuação, agora quer dizer, o que é que está faltando? Alguns que já têm esse nível organizacional, com todos os prós e contras, sentarem e se alinharem independentemente do Estado. Na hora que houver um diálogo real, né,
Quando os caciques, todo mundo ficar com uma posição real, nós estamos todos com um problema. E começarmos a chegar em consensos autorregulatórios primeiro, porque dá para constituir fundo, dá para criar um conselho maior, independentemente do Estado, privado. Agora, o que a gente tem visto? Quando começa a dar certo concluído, depois o Estado faz o quê? Ele adota. Mas não tem sido esse o caminho, continua, eu estava até falando isso na entrevista, uma criança sabe disso, ela tem a mãe e o pai, pede as coisas do pai, o pai diz não, o que ela faz? Pede de novo, se o pai der não, de novo ele vai para onde? Vai para a mãe. Não é isso? Ele vai até conseguir, mas aqui o Estado está batendo, não é isso? E ele continua indo só para o Estado. E o nível autorregulativo eu não vi, por exemplo, nenhuma das falas aqui, nem eu vejo o pessoal discutir isso. Tratar a autorregulação. Alguém aqui, por exemplo, viu esse texto do Dr. Gerson? Autorregulação? Não é interessante? Muito. Super interessante. Mas como é que não tem alinhamento de 6 centrais, fora as que querem virar centrais? E das confederações patronais, que não tem central? Se não tem um alinhamento externo, como é que vai se portar e conseguir uma conjuntura de força no Congresso totalmente desfavorável? Isso ninguém fala. Ou há essa sentada para resolver, ou então fica muito difícil. Né? Então, acho que o maior problema que há hoje ainda é um problema que chama a responsabilidade particular do próprio movimento. Eu não consigo ver outro. E, enquanto não houver, para mim, a primeira sinalização que o movimento está bem, que ele realmente cresce, é na hora que eu ver uma sentada real tratando a autorregulação. E não é difícil, mas a dificuldade é quebrar, às vezes há uma crença. Eu lembro finalizando a história quando eu fiz letras, né, que a gente lia os Lusíadas, e tinha a crença que o Antônio Conselheiro levava da volta de Dom Sebastião, que foi um rei, né, que faleceu aos 17 anos na Batalha de Alcácer-Quibir, e não acharam o corpo, e sempre o pessoal dizia, quando Dom Sebastião voltar, e Portugal passou 60 anos no domínio espanhol. Não é isso, Ana? Onde você foi fazer sua pós-graduação. Quer dizer, será que vamos ficar ainda atrás de Dom Sebastião a vida todinha? Ou a gente vai sentar a nível de movimento e realmente fazer uma proposta concreta? Eu não vejo nenhum encaminhamento nesse sentido. Mas eu acho que não tem como ter capitalismo sem ter movimento sindical. Isso, historicamente, não tem como. Segundo, eles tendem a se fortalecer. Você pega o próprio modelo alemão, eu sei que lá tem a cogestão. Mas tem sindicato, um com 3 milhões de filiados e outro com 2,5 milhões. A gente está até pensando numa visita técnica lá, ao IG Metal e ao Verde. Né? Mas agora, aqui para nós, da pluralidade, né, da unicidade, pluralidade dentro da unicidade, a gente tem que sentar e dialogar. Antes de chegar para o Estado, criar um modelo concreto que tem que ser autorregulado e fazer essa máquina funcionar. Aí ele é defensável de que não tem Estado que ganhe. Obrigado. Clóvis, diz que a melhor defesa é o ataque, né? É isso. E já passou da hora. É importante o sindicato não perder o timing. Entendeu? Porque perdeu, quando a contribuição caiu, já, ao invés de insistir em algo que não vai ser ressuscitado nunca mais, e adiante. Então, olha, está aqui, esse é um modelo de acordo de representatividade, de acordo com a liberdade sindical. Então, é isso, eu concordo inteiramente com você. Então, exatamente, esse ponto é nevrálgico. É impressionante como ninguém toca no assunto. Mas a verdade é, quando eu faço, é o que está acontecendo hoje, quando foi falado no Uber. Quem é que está interessado? Você faz um currículo, eu tenho tantos títulos, o cara pensa, ei, Cláudio, eu fui ler teu currículo, tem não sei quantas folhas. Isso vale o quê? Na prática, hoje o mundo está querendo resultado. Na hora que eu quero é ver o movimento se alinhar, se autorregular, cria um conselho autônomo, se organize, dite suas normas. A minha tese de doutorado, eu trabalhei em eleições sindicais, eu tinha uma proposta, foi o que eu falei na minha crítica lá. Eu disse, olha, não pode resolver o problema de central e confederação pela lei, não. Tem que ser uma coisa resolvida. Essa ação do Supremo, ela tem que haver pedido de desistência, desde que haja um consenso.
Mas desse jeito, dizer, eu vou botar só a central em cima e a confederação para baixo, não vai. Por quê? Porque tem confederação que não é filiada a nenhuma central. Certo? Então, na hora que mostrar o resultado, a autorregulação, conselho formado, um fundo próprio, que isso tudo pode ser feito dentro da liberdade associativa, mostrar que dá certo, não tem Estado que não adira. Agora, isso é um resultado. Agora, propostas em abstrato, o modelo que está lá, que muda de categoria para ramo, é a mesma unicidade. A mesma unicidade. Não é? Então, eu tento até não entrar, como o professor Carlos Chagas disse, né? Eu fico sempre bem longe, mas às vezes é o ponto. O ponto é esse. Então, obrigado. Muito obrigada, acho super interessante, né? Quem sabe depois a gente não retoma essa mesa quando sair, quando adiantar o processo, a gente faz até para a gente né, ajuda nas suas próprias reflexões. Então, pessoal, muito obrigada. O seminário continua com as sessões da tarde, a partir das 14 aqui no auditório, e aí voltando as atenções para a questão do trabalho decente, dos direitos fundamentais no trabalho. Muito obrigada. Agradecemos aos membros da mesa pelas contribuições e a todos vocês pela presença. Em nome da Universidade de Fortaleza, desejamos um excelente seminário a todos e logo após, às 14 horas, teremos a sessão 2 sobre trabalho decente nas cadeias produtivas globais e locais. A saída é essa. É um bom resultado, mostrar a linhagem.